Então a gente está aqui para declarar, Lagoinha Alphaville, que termina o nosso tempo como pastores sêniores dessa casa. A gente entrega o cajado. E a gente nunca vai esquecer de tudo que a gente viveu aqui dentro. Cada lágrima, cada reforma, cada abraço, cada problema, cada desafio que se levantou. Nossos amados pastores, nós os abençoamos e cremos. As nações esperam por vocês. Olá pessoal, hoje eu vou estar reagindo a esse momento de despedida do pastor André Fernandes, juntamente com a sua família, da liderança da Igreja Lagoinha de Alphaville. Dias atrás eu postei aqui algo tremendo que aconteceu nessa mesma igreja, na Conferência Global, onde o cantor Fernandinho, ele oferta, ele doa, ele abençoa o filho do pastor André Valadão com o seu violão. Um vídeo que viralizou aqui no canal, mais de 100 mil visualizações, muitos comentários, centenas de comentários, e que foi muito relevante. E hoje eu vou estar reagindo a esse momento de despedida da família do pastor André Fernandes. E ele escreve assim em sua rede social: obediência não é coragem, obediência é temor. Hoje me despeço de um dos capítulos mais importantes da minha história, para me lançar em um chamado apostólico. Forte, hein? Jesus está me chamando para me derramar e me gastar pela igreja dele nos 4 cantos da terra. Estou deixando os barcos e as redes cheias na praia para seguir o mestre e pescar homens. 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Posso ouvir um amém? Essa foi a postagem do pastor André Fernandes. Então agora eu vou estar reagindo a essa despedida emocionante que ele fez na igreja, e ele fala assim palavras muito fortes. Ele e a esposa dele. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Bom, a gente vai viver hoje, sem dúvida alguma, um dos momentos mais desafiadores da nossa jornada de fé. Mas não é novo. Desde que a gente disse sim para Jesus, Ele sempre tem dado mais para a gente ter mais para entregar. E a gente tem visto a fidelidade do Senhor em cada passo e em cada renúncia. A gente viu Deus fazer quando a gente morava numa casa nos fundos, a Cécia estava para nascer, a Kezinha estava bipolar, e parecia que era o final da nossa história. Mas meses depois a gente estava lá de novo, sonhando os sonhos de Deus e vendo Ele operar milagres. A gente viu Deus fazer quando a gente estava plantando igreja em Cabo Frio, e no meio de uma plantação de uma igreja viva, eu recebo um diagnóstico de endocardite bacteriana. E aí aquele pregador da fé no dia seguinte está usando fralda, cheio de tubo, lutando para sobreviver. Meses depois, a gente viu Deus fazer de novo. A gente viu Deus fazer quando, depois de anos morando num apartamento apertado, dividindo espaço com um monte de caixa de livro, passando perrengue, a gente finalmente consegue alugar uma casa. A Cécia pela primeira vez pôde correr na grama da própria casa. A gente não curtiu mais de 2 ou 3 meses quando Deus mandou a gente empacotar tudo e ir para a América debaixo de uma palavra para viver de novo o envio. E a gente volta para um apartamento, e a gente volta para viver tudo de novo. E a gente viu Deus fazer quando uma igreja imigrante pequena no bairro haitiano, lá em Miami, se tornou o top 3 no online da igreja americana. Quando a gente viu pessoas sendo curadas em vários estados e em vários países. A gente viu Deus fazer quando famílias vinham com mala e deixavam suas malas no lounge da igreja para poder assistir um culto de uma igreja que apareceu do nada no YouTube e acabou gerando na casa deles salvação, milagres e esperança. E aí a gente volta para fazer cruzadas. Vimos ginásios cheios, vimos cidades tocadas, vimos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas se rendendo a Jesus. E aí, de repente, sem voltar para empacotar as mudanças, a gente ouve de Deus um chamado para estabelecer raízes. E a gente não veio para uma igreja como essa. Era uma igreja saudável, era uma igreja linda, era uma igreja apaixonada. Mas a gente viu em 3 anos Deus transformar uma igreja num galpão, numa igreja que virou quase um bairro. A gente viu pessoas vindo de todos os lugares. A gente viu a Castelo parada, a gente viu um pedaço de asfalto se tornar um lago de batismo.
A gente viu uma lei municipal ser alterada para que a igreja pudesse acessar um lugar que é muito mais do que um estádio, mas é uma posição. Era uma declaração que ninguém para a igreja de Jesus. Você pode declarar isso com autoridade, diga: ninguém para a igreja de Jesus. A gente viu um galpão como esse alugado por 7 dias para uma conferência provisória de carnaval se tornar parte das nossas tendas. O Senhor estendeu e o profeta declarou aqui no primeiro Aviva: quebrem os muros, diz o Senhor, porque esse espaço agora também é de vocês. A gente viu um pregador aprender a ser operador de bobcat para derrubar muros e a gente abrir espaço à força, porque isso significa romper. Romper significa abrir espaço à força. Romper não é quando os nossos inimigos eles desistem e nos convidam a entrar. Romper é quando, a despeito dos nossos inimigos, a gente avança e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A gente viu, irmão, nações se reunirem para ouvir Deus falar nesse púlpito. E agora chegou um tempo que para a gente é inusitado, é novo, é incerto como vai ser a partir de agora, mas não é incerto o que Deus fará a partir dessa entrega. Deus tem algo preparado para nós que olhos não viram, ouvidos não viram e não penetrou no coração do homem. Então eu estou aqui, irmão, de pé para honrar Jesus em primeiro lugar, porque se dependesse de mim, eu não viveria esse dia. Eu estou aqui para honrar minha esposa, porque se eu não estivesse aqui, ela não conseguiria estar aqui. Só a gente sabe como a nossa mão está tremendo e o nosso estômago está sentindo um vazio. Mas a gente está aqui porque todas as vezes que a gente obedeceu uma direção de Deus, a gente viu Deus fazer infinitamente mais do que tudo que a gente já tinha vivido até aqui. Então a gente está aqui para declarar a Lagoinha Alphaville que termina o nosso tempo como pastores sêniores dessa casa. A gente entrega o cajado, a gente entrega com honra uma igreja que a despeito de alguns levantes e calúnias, nunca viveu um escândalo. A gente entrega com uma liderança ilibada, com caráter limpo, com coração puro. Somos quase 5.000 voluntários formados nos últimos 3 anos. Somos, para a glória de Deus, a maior unidade do carisma na face da terra. Somos, para a glória de Deus, o campus que mais batizou vidas, numa denominação com quase 700 igrejas e em quase 30 países. Vivemos nos últimos 3 anos feitos inéditos. Os críticos vão dizer são só números, mas nós que somos igreja, a gente sabe, cada um desses números é uma vida, e cada uma dessas vidas é um destino, e cada um desses destinos pertencem ao Senhor Jesus. Ele comprou para o seu Pai com o seu sangue homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. No último batismo eu batizei pessoas que vieram da Alemanha para se batizar. Eu batizei pessoas que vieram de Moçambique, da Angola para se batizar. E eu creio que agora o que Deus está fazendo é nos convidar para batizar as nações. Eu creio que Deus está nos chamando para tocar lugares que vão além de uma igreja. Deus está nos chamando para se dedicar a algo que faz parte da igreja de Jesus na face da terra. Então a gente viveu muitas coisas até aqui. Eu quero celebrar cada um de vocês de verdade. Cada líder de ministério, cada intercessor, cada investidor, cada pastor, cada voluntário. De verdade. Quero honrar Jesus pela vida de cada um de vocês. Vocês não tiveram talvez o pastor mais cuidadoso no 1 a 1, mas eu posso dizer que vocês tiveram um pastor que literalmente sangrou muitas vezes por dentro e nunca compartilhou no púlpito vitimismo, ou nunca se permitiu desanimar, porque eu sei que o púlpito ele não é a expressão total da igreja, mas ele é uma expressão do coração de quem lidera ela. Vocês viram um líder que não se dobrou quando muitas coisas se levantaram, porque não é sobre uma família que lidera uma igreja, é sobre cada família representada a partir de um púlpito aqui. Então eu quero declarar em nome de Jesus que tudo que a gente fez dando o nosso melhor. Nesse último ano a gente não pôde estar no lounge tantas vezes como a gente esteve ao longo desses anos, mas só eu sei quantas ameaças a gente teve que lidar, quantas coisas aconteceram. Só eu sei quando a gente recebeu cartas com a minha cabeça e a de Kezinha recortada em papéis, quando a gente recebeu ameaças e a gente precisou se blindar.
Então nunca foi porque a fama subiu a cabeça, sempre foi para zelar por aquilo que Deus nos deu de mais precioso, a nossa família. Porque de que vale, irmão, ganhar o mundo e perder a sua casa ou a sua alma? Então a gente está aqui para declarar que tudo que a gente pôde, a gente fez com o melhor que a gente pôde, da melhor forma que a gente pôde. E a gente está entregando a Jesus e aos nossos pastores uma igreja poderosa, gloriosa, grande, relevante, mas mais do que todas essas coisas, uma igreja que é apaixonada pela presença de Deus e que se move debaixo do temor do Senhor. Então é isso, a gente está entregando agora o cajado e a liderança da igreja. A gente continua honrando e amando Lagoinha, a gente continua amando e honrando essa igreja que foi o lugar que a gente viu o óleo ser derramado na nossa cabeça, foi o lugar que a gente passou de líderes de jovens a pastores de uma casa, foi o lugar que a gente apresentou os nossos 2 filhos, dos 3 que o Senhor nos deu, foi o lugar que a gente viu tantos milagres, foi o lugar que a gente pôde ser patrono em tantas formaturas de carisma, foi o lugar que a gente ficou por horas dentro de um lago batizando tantas vidas. Nesse lugar Deus fez tantas coisas. Então quero honrar Jesus pela vida de cada líder dessa igreja, por essa igreja. A gente continua honrando e amando Lagoinha. Mas uma coisa que eu tenho muito firme no meu coração é que Jesus deu pastores para a igreja, mas Jesus nunca deu uma igreja para um pastor. Nada nosso, nada nosso. Igreja não é propriedade de ninguém. Igreja não é propriedade de nenhuma família. Igreja não é propriedade de nenhum homem. Por isso a gente está aqui para declarar: tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E a palavra de Deus diz que quando Davi reúne o povo para oferecer ao Senhor ofertas para a construção de uma casa, ele reúne pedras preciosas, muito recurso, e quando ele olha para tudo aquilo, ele vai consagrar ao Senhor. A Bíblia diz que ele ficou profundamente constrangido, e ele diz: Senhor, quem sou eu? Ou quem é o meu povo para que possa te oferecer coisa alguma? Tudo é teu. Então a gente está ofertando a liderança da igreja, mas na verdade nem isso é nosso. O Senhor nos permitiu estar, o Senhor nos permitiu viver, o Senhor nos permitiu fazer, o Senhor nos permitiu participar daquilo que Ele fez na face da terra em Alphaville, em São Paulo, Brasil. E a gente está agora declarando: Senhor, a gente está pronto para viver os próximos passos, e a gente quer ser derramado como um bom perfume aos teus pés. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Entrega os teus caminhos ao Senhor, diz a palavra, confia nele, o mais Ele fará. Então, antes de passar para o pastor André e para a Cassia, eu queria de verdade agradecer cada um de vocês. E eu queria declarar que tudo que a gente viveu é só o começo. Alguém pode levantar as mãos nessa manhã e declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: aquilo que Deus começou a fazer, diga: eu creio que só está começando, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Lagoinha, alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! Vai conseguir. Eu amo vocês. Nós entregamos tudo nessa igreja. Entregamos tudo por amor a Jesus, por amor a vidas. E a gente nunca vai esquecer de tudo que a gente viveu aqui dentro. Cada lágrima, cada reforma, cada abraço, cada problema, cada desafio que se levantou. Porque maior é o nosso Deus. Ele nos faz mais do que vencedores. E eu quero agradecer e honrar cada líder, cada voluntário, a entrega de vocês. Dizer que não está sendo fácil para nós. Foi uma surpresa para todos nós e um baque para mim, que eu tenho esse coração de mãe. E dizer que seja feita a vontade de Deus. Estamos aqui para obedecer, estamos aqui para entregar, porque tudo é dele, tudo é para ele, e por ele são todas as coisas. E eu queria ler Filipenses 3:9, diz assim: mais do que isso,
Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, tornando-me ele para a morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, nós te entregamos a nossa maior semente nessa estação, porque tudo é teu. Declaramos que tudo é teu. Declaramos que cada lágrima é tua. Declaramos que cada vida é tua. Declaramos que cada lágrima será enxugada pelo Senhor na eternidade, onde não haverá nem morte, nem tristeza, nem dor. Senhor, traz um bálsamo sobre nós, da tua paz, da tua alegria. E eu te entrego tudo, assim como sempre cantei aquela canção. Tudo entregarei, só a ti, Jesus amado. Tudo deixarei, porque a minha vida eu considero perda para poder conhecer ao Senhor plenamente. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vão cumprir tudo que Deus tem para a sua vida. Vão ser frutíferos, serão abençoados, serão instrumento de Deus por onde passarem. E Deus fez coisas grandes e maravilhosas. Você pode celebrar quem está do teu lado por esses 3 anos dessa liderança do pastor Fernandes aqui, esse tempo tão maravilhoso. E nós celebramos, dá um grito de glória nessa manhã abençoada. Nós celebramos. Nós somos gratos. Nós vemos a mão do Senhor e vemos o cuidado de Deus por tudo que Deus tem feito. Mas eu continuo no mesmo lugar, clamando a Deus para que Fernandes e a Késia continuem cumprindo tudo que Deus tem para a vida deles. E Fernandes é esse irmão que todo mundo que está mais perto sabe. Por mais que as 4 paredes de Alphaville pareçam bem grandes, nós cremos que Deus tem algo para o Fernandes que vai além das 4 paredes da igreja. Nós cremos que aquilo que Deus tem para a vida dessa família, tanto que continuamos, gente, isso é muito importante. Não tem briga aqui, não tem contenda aqui, não tem divisão aqui. Não tem. Nós temos um coração queimando por aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Fernandes continua pastor em Lagoinha, continua debaixo de algo que a gente vê que é tão necessário, a liberdade que ele precisa tanto para prosseguir, continuar no ministério que ele carrega pelas nações, pelo Brasil, por onde o Senhor levar. Ele vai estar pregando aqui em Alphaville sempre que puder, né? Glória a Deus, com muita alegria. Késia também, vamos estar aqui fluindo juntos. Vai estar nas igrejas, nas Lagoinhas, nas igrejas que tanto tem convidado Fernandes. Como pastor local não consegue atender tantas coisas, como um pastor na Lagoinha não consegue suprir às vezes algo que também é importante que ele esteja cumprindo no ministério que Deus tem para a vida dele. Então hoje não é um fim, hoje é um lugar que nós cremos de uma liberação para tudo que Deus tem preparado para a vida do Fernandes, da Késia, para a sua família. Nós como igreja precisamos entender, celebrar. Lagoinha carrega isso, nós geramos líderes, nós cuidamos de pessoas, nós queremos elas num lugar de frutificação plena, queremos eles num lugar de liberdade, de liberalidade, e é para esse lugar, porque você não sabe, mas eu sei das dores do coraçãozinho do Fernandes. Você às vezes não sabe, mas eu sei daquilo que ele tem sonhado, que a Kézinha tem tido no coração. Então é chegado esse tempo de uma liberação, é chegado esse tempo de um fluir. E ele será abençoado, ele será frutífero, ele será bendito por onde passar. Ele por onde passar, atendendo e cuidando também com pastores, com líderes, evangelizando, levando mensagem, a graça de Deus que eles carregam, florescerá. Eu posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus?
florescerá para a glória de Deus. Nós cremos nisso. Eu quero que você estenda as mãos aqui. Nós vamos abençoar a vida do Fernandes e da Késia. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Estenda as suas mãos como sinal. Pode se ajoelhar. Eu e Cassi vamos orar por vocês. Nós estamos aqui hoje como pastores, declarando a vida do Senhor sobre esse casal. Abra seus lábios e comece a abençoá-los agora em nome de Jesus. Eu e Cassiano estamos aqui também como pastores nessa casa, para dizer que estamos aqui para servir, para ver o seu ministério também florescer. Nós estamos aqui para que não seja nunca só o trabalho de um homem, ou o ministério de uma pessoa, mas o seu ministério, o seu chamado. Que isso aqui seja mais uma prova no coração de cada um, que queremos ver você debaixo da graça, fluindo sob a bondade do Pai. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos nesse dia a vida do pastor André, da pastora Késia. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós podemos olhar atrás todos esses anos e ver como o Senhor o abençoa, o faz prosperar, Pai, ser disruptivo, aquele que carrega, Pai, a chama, Pai, que evangeliza, que liberta, que cura. Pai, nós louvamos a Deus por isso e nós oramos para que hoje seja um dia de mais portas abertas na vida do pastor André, seja um dia de mais liberação nesse ministério, não só em Lagoinha Alphaville, mas de Lagoinha Alphaville pelas nações. Em nome de Jesus, nós quebramos toda ordem que paralisa, que intimida, que bloqueia, e nós declaramos sobre a mente dos nossos irmãos aqui nesse altar uma liberação mais e mais, Pai, das nações, pontes sendo feitas, graça do Senhor sendo liberada, o rosto, Pai, da Késia, do Fernandes brilhando por toda a terra. Nós, como pastores, cada ovelha dessa casa, entendemos, reconhecemos e abençoamos, Pai, para que haja cada vez mais frutificação, florescimento, Pai, uma liberação, literalmente liberdade, liberdade em fluir, de estar em tantos lugares, de poder andar por tantas cidades. Dá os estádios para o Fernandes, dá, Pai, os campos mais e mais para o Fernandes, coloca em outras mesas, cada vez mais nós liberamos sobre esse casal uma bênção, uma prosperidade, Pai, cada vez mais gerando, Pai, nessa nova geração, homens e mulheres, assim como Ele nos ensinam tanto, liberados, desprendidos, disruptivos, em ousadia, em coragem, e que essa fé que o Senhor tem derramado sobre eles seja alastrada por toda a terra. Nós abençoamos em nome de Jesus a Cécio, Benício, a Chloe, nós abençoamos essa família, não lhes faltará nada, Pai, eles caminharão, eles não se cansarão, eles serão benditos por onde passarem. Em nome de Jesus, nós como igreja, família, amigos, irmãos, nós queremos e nós veremos todo o favor do Senhor sobre a vida do Fernandes e a sua casa. Eles não estão sozinhos, eles estão mais liberados em fluir, mais liberados em derramar vida, milagres, cura, maravilhas, ressurreição, favor do Senhor. Assim nós os abençoamos, assim caminharão em revelação, assim caminharão em amor, assim caminharão segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Lagoinha Alphaville, estenda suas mãos, ore comigo dizendo: pastores, nossos amados pastores, nós os abençoamos e cremos. As nações esperam por vocês, não só a Alphaville, mas o Brasil e as nações. E nós dizemos em alta voz: vão por todo o mundo, vão por toda a terra, todas as línguas ouvirão, em muitas mesas vocês assentarão, e cremos, não será um estádio, não serão dois, serão dezenas, serão centenas, homens e mulheres necessitados, diga comigo, Lagoinha, abastados, florescerão para a glória de Deus. A partir de vocês, para os 4 cantos da terra, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém.
Amém, pessoal? Foi muito forte, né? Que Deus continue a usar o pastor André Fernandes e a sua família, como ele mesmo disse, Deus tem muito mais para eles. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!